Foundation, levando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo a todos os que têm sede. Esteja atento à ministração da Palavra de Deus, preparada para o seu crescimento espiritual.
Regeneration, levando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo a todos os que têm sede. Esteja atento à ministração da Palavra de Deus, preparada para o seu crescimento espiritual. Eu entendo que Jesus, ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as pessoas. Não aprendemos o que Jesus ensinou, não vamos nunca obedecer o que ele ensinou. E vamos orar uma vez mais. Pai, obrigado, pedimos a tua bênção, que a tua palavra encontre lugar nos nossos corações. Fazer uma oração, Senhor. Let's pray to the Lord. Pai, nós te louvamos uma vez mais. Lord, we praise you one more time. Obrigado por cada um que chegou neste lugar. We thank you for every single person that's come to this place, Que a tua graça e o teu amor for your grace, for your love, possa estar sobre cada um de nós. that it will be upon each one of us. Que a tua palavra And that your word encontre os nossos will corações reach our hearts como uma terra boa, like a great, good earth, para que a tua semente cresça like that your seed will grow e produza frutos and will produce fruit para a tua glória. to your glory. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Amém. Amen. Amém. Obrigado a todos aqueles que estão nos assistindo pela internet. We're thankful to have everyone here assisting also through the internet, Que Deus abençoe seu coração. and that God bless your heart. Amém? Queridos, na semana passada nós falamos sobre atitudes de quem confia em Deus. Last week we talked about attitudes of people who trust in God. E eu gostaria de continuar nesse tema um pouco mais. And I'd like to continue this theme a little bit more, Porque é bom confiar no Senhor, não é verdade? because it's good to trust in the Lord. Is not true? E semana passada nós falamos sobre o que fazer com os pensamentos. And last week we talked about what to do with our thoughts. Trouxemos aqui o exemplo de Jeremias. We brought with us an example of Jeremiah, E ele disse: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. and I want to have a memory. He said, I want to have a memory that will bring me hope. E é bom ter Deus ao nosso lado, não é verdade? And it's good to have God on our side, isn't it? Quantos gostam de ter Deus ao seu lado? How many would like to have God on your side? Amém? É muito bom ter Deus ao nosso lado. It's really good to have God on our side. Diga à pessoa que está ao seu lado: Tell the person at your side, é bom ter Deus ao seu lado. it's good to have God at your side. E a Bíblia fala em Romanos 8:31. And the Bible says in Romans 8:31, E se Deus é por nós, quem será contra nós? and if God is with us, who can be against us? Vamos falar juntos? Let's say it together. Primeiro em português, depois em inglês. First in Portuguese and depois in English. After in English. Se Deus é por nós, If God is, quem será contra nós? Agora eu vou perguntar: se Deus é por nós, você responde: quem será contra nós, ok? Se Deus é por nós, agora em inglês. in English. And now in English. With Brother Dan. Okay. If God is for us, If God is for us, who can be against us? who can be against us? And so I ask you, if I say, if God is for us, And then you, who who can be against us? Let's train that. Who can be against us? Let's say together. Who can be against us? Okay, Brother Dan, ask again, please. Okay. If God is for us, Who can be against us? Good. Thank you, brothers. Mas eu quero que você pense agora em uma pessoa now I'd like you to think of a person que representou uma proteção para você. that represents a protection for you. Desde a sua infância, desde que você era criança. Since you've been a child. Quem era a pessoa? Pensou ou está difícil pensar? And who is a person? Is it hard to think of that person? Quem era, irmã Ilma, quem é a pessoa que representa confiança para você? Proteção. Who's a person who represents protection to you? Irmã Ilma respondeu quem, irmã Ilma? Seu pai, o pai da She irmã said her Ilma. father. Quem era o seu, irmã Tânia? And Seus she pais. said her parents. Alguém mais?
Anybody else? Seus pais também? Or parents also? Outra pessoa? Foram além dos pais? Tiveram outras pessoas ou Is não? there someone else besides parents? Eu, por exemplo, no meu caso, eu tive, além dos meus pais, And in my case, along with my parents, havia meu irmão mais velho. it was my older brother. Meu irmão mais velho é mais ou menos, deixa eu pensar, My brother, he's older, let me think, 13 anos mais velho do que eu. 13 years older than I am. E quando, então, mas ele mais cuidava de mim, But he took care of me. muito mais do que dava cascudo. A lot more than just hitting me on the head. E era muito interessante, porque eu já contei algumas experiências aqui sobre o meu irmão. Because it's interesting, because I've given some examples about my brother. Mas quando eu me sentia ameaçado, o que eu fazia? But when I was threatened, what did I do? Vou chamar meu irmão. I'm going to call my brother. E o meu irmão, ele é mais alto do que eu. And my brother, he's bigger than I was. Esse que é da altura do Aaron, mais ou About the menos. size of Aaron. E quando aqueles que me ameaçavam viam meu irmão, And those that were threatening me, when they saw my brother, imagine o que eles faziam. they didn't know what to do. Ó, corriam. They ran, they fled. É muito interessante essa figura, e eu quero que você pense nessa figura. And then it's interesting that you think about this kind of person. I'd like you to think of this person. Porque quando nós éramos criança, que tínhamos medo, o que fazíamos? Because when we were children, we were scared because we didn't know what to do. Nós corríamos para o quarto do pai ou da mãe. We would run into mom and dad's bedroom. Eu me lembro também de noites eu acordar com os pesadelos. And I remember nights when I would wake up as a child with nightmares. E eu corria para o quarto da minha mãe e do meu pai. And I'd run into my parents' bedroom. Mas só para vocês rirem um pouco. And just so you can laugh a little bit. Um dia eu tive um sonho horrível. And one night I had a horrible dream. E eu acordei assustado e corri para o quarto dos meus pais. And I woke up Para o quarto dos meus pais. and went into my parents' bedroom. E quando o meu pai acendeu a luz, eu tomei outro susto. And when my father turned on the light, I was scared again. E meu pai estava usando uma meia na cabeça, não sei o que era. He was using some kind of a sock on his head. I don't know what it was. E eu me assustei. And I was startled by that. Mas é interessante, só para que vocês se lembrem dessa história. So it's really interesting, just so you can remember the story. Mas queridos, pensando nessa figura de proteção, But thinking about this figure of protection, eu quero também apenas lembrar I just want to remember que algumas figuras de proteção para nós falharam. that there are some of these figures, these people, of protection that have failed. Nós, às vezes, eu pensava que o meu pai iria me proteger. We've thought sometimes maybe my father, he's going to protect me. E de repente o meu pai não me protegeu. And for whatever reason, my father didn't protect me. Ou por alguma razão eu perdi o meu pai. Meu pai morreu. For whatever reason, I would lose my father. My father died. Ou minha mãe. Or my mother. Ou de repente eu fiquei só, de alguma maneira. Or in some way, I was all by myself. E eu perdi esta noção de proteção de alguém. And I lost this whole notion of being protected by someone. Eu não conheço você. I don't know you. Eu não sei se você teve seu pai e a sua mãe. I don't know if you have your mom or your dad. Se você tinha um irmão mais velho para chamar. If you had an older brother that you could call upon. Mas talvez você se sinta desamparado. Maybe you felt forsaken. Você esperava que alguém pudesse trazer proteção para você. And you were hoping that somebody would come along that would protect you. E você não encontrou essa proteção. And you didn't find that protection. Eu quero te dizer nessa noite And I want to tell you tonight, que Deus quer suprir esta sua necessidade. God wants to supply your necessity. Ele quer encher este vazio do seu coração. God wants to fill this void in your heart. Mas você precisa crer. But you need to believe. E por isso eu quero que nós olhemos aqui a figura de Davi. And so I'd like us to look at the figure of David. Davi era um rei. David was a king. Davi foi um homem de Deus. He was a man of God. Aquele homem que nós pensamos assim,
eita, esse era poderoso. The kind of man that you'd look at him and you'd say, wow, this is a powerful man. Mas Davi teve seus problemas. But David had his problems. E muitos problemas. Very many problems. E eu quero que nós leiamos um salmo que ele escreveu. And I'd like us to read a psalm that he wrote. O Salmo 27. Psalm número- 27. Vamos ler todo o salmo, amém? Let's read the entire psalm, okay? Quem conhece o Salmo 27? Who knows this psalm? Quem sabe de cor o Psalm Salmo 27? Psalm 27 by heart. Uns sabem, outros não. Some know it, some don't. Yeah. Salmo diz assim, versículo 1. Encontraram, irmãos? Okay, everybody found it? Se você estiver em casa, pegue a sua Bíblia ou leia na tela com a gente. Pode jogar a tela toda, João, se você quiser. Or you Pro pessoal que tá em you casa. can read the screen. Diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. When evil men advance against me to devour my flesh, when my enemies and my foes attack me, they will stumble and fall. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Though an army besiege me, my heart will not fear. Though war break out against me, even then will I be confident. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. One thing I will ask of the Lord, this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Or to gaze upon the beauty of the Lord and to seek him in his temple. For in the day of trouble he will keep me safe in his dwelling. He will hide me in the shelter of his tabernacle and set me high upon a rock. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Then my head will be exalted above the enemies who surround me. At his tabernacle will I sacrifice with shouts of joy. I will sing and make music to the Lord. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Hear my voice when I call, O Lord. Be merciful to me and answer me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. My heart says of you, seek his face. Your face, O Lord, I will seek. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Do not hide your face from me. Do not turn your servant away in anger. You have been my helper. Do not reject me or forsake me, O God, my Savior. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Though my father and my mother forsake me, the Lord will receive me. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Teach me your way, O Lord. Lead me in the straight path because of my oppressors. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Do not turn me over to the desire of my foes, for false witnesses rise up against me, breathing out violence. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. I am still confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Wait for the Lord. Be strong and take heart, and wait for the Lord. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Praise be the name of the Lord. Amen. Queridos, eu quero que nós meditemos sobre 3 aspectos neste salmo, nesse dia.
I'd like us to meditate on 3 aspects of this psalm tonight. É bom ter Deus como nosso ajudador. It's good to have God as our helper. É bom ter Deus ao nosso lado. It's good to have God at our side. Mas muitos de nós não temos Deus ao nosso lado. But many of us don't have God at our side Mas às vezes porque não aprendemos a ter Deus ao nosso lado. because we haven't learned to have God at our side. Outros não sabem que Deus pode estar ao seu lado. And others don't know that God could be at your side. Outros, de repente, tiveram uma experiência enganosa acerca de Deus. And some people have been fooled Com alguma experiência em relação a Deus. by some experience with God. Talvez foram enganados por alguém que se dizia representar a Deus. Maybe they've been fooled by someone who says that they represent God or are Eles God. disseram, eu represento Deus, e enganaram essas And pessoas. so they say, I represent God, but they fool people. E de repente seu coração ficou magoado. And maybe your heart has been hurt, Talvez algumas outras pessoas passaram por experiências difíceis na vida. and maybe other people have passed through some difficult experiences in their lives, E a ideia que eles tinham de Deus era diferente. and the ideas that they've had of God are different. Porque alguns têm a ideia de que se Deus estivesse com ele, ele não teria que passar por dificuldades. Because they think if God had been with them, they wouldn't have gone through these hard times. Mas nós precisamos aprender mais sobre Deus. But we're going to learn some more about God. E eu quero trazer aqui o primeiro aspecto para a nossa vida, I'd like to bring forward right now the first aspect for our life, baseado neste salmo, based on this psalm, que é um exemplo para nós. that is an example for us. A primeira coisa é assumindo a sua posição diante de Deus. And the first one is to Assumindo ou tomando posse da sua posição diante de Deus. take a hold of your own position before God. O que é uma relação com Deus? And O que é uma relação com Deus, eu pergunto. what is your relationship to God? Você tem uma relação com Deus? Do you have a relationship with God? A primeira coisa que eu quero que você veja nesse salmo é a relação do salmista com Deus. And the first thing I'd like you to see in this psalm is the relationship of the psalmist to God. Qual era o seu relacionamento? What was his relationship? Acompanhe comigo no versículo 1. And look with me in verse 1. Através das suas declarações, Look through the declarations. nós podemos ver que tipo de compromisso ele tinha com You Deus. can see the kind of commitment that he had with God. Qual era o compromisso que ele tinha com Deus? What was the commitment that he had with Ele, God? ele declarou e disse, o Senhor é o quê? And he declared, he said, God is what? Está com a sua Bíblia aberta no Salmo 27? Open your Bible to Psalm 27. Ele reconhecia, o Senhor é a minha luz. And he said, God is my light. Você pode dizer que o Senhor é a sua Can luz? you say, the Lord is my light? O que significa Deus ser a sua luz? What does it mean that the Lord is my light? Significa dizer que Deus está no seu caminho. It means that God, that the Lord, is on your path. Ele está iluminando o seu caminho. He's lighting your way. Se Deus estiver iluminando o seu caminho, você não cai. And if he's lighting your way, you will not fall. Não significa que não haverá tropeços no seu caminho, It doesn't mean that you won't have falls or trips on your way. mas simplesmente você verá porque Deus estará iluminando o seu caminho. But you will be able to see, you'll be able to see because God is on your path. E o salmista tinha isso bem claro na sua vida. And this was very clear to the psalmist Às in his vezes, life. às vezes nós queremos que Deus ilumine o nosso caminho, And sometimes we want God to illuminate our lives. mas our path. de vez em quando nós decidimos pegar um atalho. And sometimes we decide to take a shortcut. Nós queremos dizer, mas Senhor, esse caminho está muito longe. And sometimes we say, Lord, this is a long path. Não tem um caminho mais curto, não? Isn't there a shorter way? Aí ele suponha que você quer comprar a sua casa. And maybe he wants you to buy Você a quer house. comprar a sua casa. And you want to buy a house. E você não tem todo o dinheiro. And maybe you don't have all the money. E então você pede a And Deus, so you ask God, Senhor, me ajuda a comprar a minha casa. Lord, help me buy my house. E parece que as coisas não acontecem. And it seems like things aren't happening. E então não está acontecendo. And the things aren't happening like you want. Não, parece que as coisas não estão acontecendo. It looks like the things not happening. Então você se desespera. And so you're in despair. Então você ouve uma outra voz. And so you hear another voice. Você deveria jogar na loteria. Maybe you ought to play the lottery.
E você vai ganhar muitos and milhões. you're going to win millions. E você pode até dar uma oferta para a igreja. And you can even give an offering to the church. Ou então você ouve uma outra voz. Or maybe you hear another voice. Ah, sabe, eu acho que se você fizesse um assalto a um banco, Maybe if you were to rob a bank, você vai comprar sua casa mais rápido. and you can buy your house even faster. Estes são os atalhos que se apresentam na nossa frente. And so these are the shortcuts, thank you, that are placed in our path. Mas o caminho de Deus para nós é diferente. But the path of God is different. Deus diz, for do us. suor do teu rosto comerás o teu pão. Sorry. Deus diz, do suor do teu rosto comerás o teu pão. God said, by the sweat of your brow, that you will eat and have your bread. Deus, Ele quer fortalecer as tuas mãos para o trabalho. And God wants to strengthen your hands for your work. Deus quer abrir os caminhos de trabalho para você. And God wants to open the paths for your work. Se você, por exemplo, não tem um trabalho, Ele pode te dar um trabalho. And maybe if you don't have work, He can give you work. É preciso nós reconhecermos Deus como a luz do nosso caminho We need to recognize God as the light of our path, e permitir Ele dirigir a nossa vida. and ask Him and Dá a Ele permissão, autorização, give Him permission, authorization to guide our life. autorização completa. Complete authorization. Quando trabalhamos com algumas coisas de informática, And sometimes when we work with some things of computação, programas de computador, computation, computers, então existem alguns programas que estabelecem gerentes para gerenciar esses programas. I'm sorry, I lost. Ok. Então, esses programas permitem These programs permit que você estabeleça gerentes. that you can establish management. Então, você estabelece um novo usuário. And so you authorize a new user. E quando você vai autorizar um novo usuário, And when you authorize a new user, ele pergunta quais são os limites que você quer dar a este usuário. the program will ask you, what are the limits that you want to give to this user? Você quer dar controle parcial? You want to give him part control, Ou você quer dar controle total? or you want to give him complete control? E então você estabelece qual o nível de controle. And so you decide what is the level of control that you want to give. O grande problema nosso é que às vezes nós dizemos, Deus é a minha luz, é a minha salvação. And a lot of times one of the problems we have is that we say, God is my light, God is my salvation, Mas nós não estabelecemos total controle. but we don't establish and give him total control. Nós só damos controle parcial. We only give him partial E control. dizemos, Deus, tu podes controlar a minha vida And we say, oh, God, you can control my life nessa área, in this area, nessa outra, and maybe in this other. mas dessa outra aqui eu cuido. Oh, no, but that one over there, I'm going to take care of it. Deus prepara uma esposa para mim, God, prepare a wife for me. mas tem que ser assim, 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 assim. But she's got to be this way, this way, this way, and this way. Tem que ser bonita, She has to be pretty, rica, rich, inteligente. intelligent. E aí você faz uma lista. And you make a big long list. E de repente ela vai ser incompatível para você. And actually, maybe she's going to be totally incompatible with you. Porque ela tem todas as qualidades que você quer, Because she's got all of these qualities that you want, mas você não tem todas as qualidades. but you don't have all of those same qualities. Então vai haver uma incompatibilidade. So there's an incompatibility. E aí então, quando Deus fala assim, que tal aquela? And so when God says, O que você acha daquela? what do you think of that one? Essa não, Senhor. And you say, hey, not that one. Essa, Not one, essa é Lord. muito crente. She's very, like too much of a believer. E ela vai me chamar para orar todos os She's dias. going to call me and want me to pray with her every day. Ela é muito espiritual. She's really spiritual. E você começa a cortar o controle de Deus na sua vida. And so you start cutting away the control of God in your life. E aí, de repente, você tem outras e outras áreas. Esse é só um exemplo. And maybe this is just one example, but that there's other areas of your life. Mas quando nós queremos Deus ao nosso lado, But when we want God at our side, você não está permitido a estabelecer limites. and you're not ready to, Você não está permitido you're not permitting Him, estabelecer limites. but you're establishing No. limit. I'm sorry. You're not permitted
to establish limits. Você não está permitido a estabelecer Oh, limites. you're not allowed to make these limits. Você tem que deixar ele ser o administrador geral. You need to make him your general administrator, your general E manager. ele é quem vai estabelecer os limites para você. And he's the one that's going to establish the limits for you. Por isso, Davi falava, o Senhor é a minha luz, And this is why David says, the Lord is my light, a minha salvação, my salvation, a força da minha vida. and the strength in my life. Quando ele diz a força da minha vida, And when he gives me strength in my life, quando ele diz o Senhor é a força da minha vida, and when he says that the Lord is the strength of my life, ele está dizendo o Senhor é quem me dá força para fazer todas as he's coisas. saying that the Lord that gives me all the strength I need in my life. Ele é a fonte. He is the source. Você entende quando eu digo ele é a fonte? You know what I mean when I say he is the source? Ele é quem te dá força para levantar segunda-feira pela manhã, He's the one that gives you the strength that you need to get up on Monday morning, porque se não fosse por ele, você nem se levantaria. because if it weren't for him, you wouldn't even get up. Ele é quem abre as portas de trabalho. And he's the one that opens the doors to work, Quando ele não quer, você não consegue nem trabalho. and when he doesn't want, you won't even be able to work. Você pode gostar disso ou não. Whether you like it or not, huh? Essa é a realidade. This is reality. De vez em quando, nós achamos que somos o bom, Sometimes we think we are good, nós somos muito inteligentes. we're very intelligent, Aí Deus só faz assim, corta um pouquinho só para a gente sentir. and sometimes God just cuts a little bit just so that we can feel it, E Ele é quem é a fonte. so that you know that he is the source. Sabe, temos muitos cabos conectados aqui na energia elétrica. And you know, we have a lot of cords hooked up to the electricity here. Não é verdade? Is that true? Nós temos a luz, We have the lights, temos os monitores, and we have the monitors, temos os we projetores, have the projectors, temos as câmeras, the cameras, temos os instrumentos, we have the instruments, os we microfones, have the microphones, a internet conectada. and we have the internet connected. Pessoas nos veem aqui agora ao vivo. And so people can actually see us live on the internet. Já imaginou se faltasse energia agora aqui? Can you imagine what would happen if we just lost energy, this electrical energy right now? Todos esses equipamentos não funcionariam. None of this equipment would work. Quando eu digo ele é a fonte, And when I say he is the source, ele é a energia he is the energy que nós estamos plugados para funcionar. that we're plugged into Para to funcionar. make us work. Se Deus não é o nosso princípio, If God is not nossa base, nossa fundação, if God is not our foundation, nada mais funciona na nossa vida. nothing else works in our life. O Salmo 127 diz isso. And Psalm 127 says that. Diz, se o Senhor não construir, não edificar a casa, And it says that if the Lord does not build the house, o que diz? Em vão trabalham os que edificam. and it says in vain Trabalham Those- aqueles que those edificam. that do the work. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os guardas, as sentinelas. And if God doesn't guard the gates, Em vão vigia os guardas, a And, polícia, o sistema de segurança. the guards of the police are watch it in vain. Eu não estou dizendo saia da sua casa e deixe a porta destrancada. Eu não estou dizendo isso. And I'm not saying to go out of your house and leave it unlocked, Mas é o Senhor I'm quem not saying cuida das nossas coisas. but God takes care of these things. Você está entendendo, queridos? Are you understanding? Ele diz algo muito interessante também no verso 6. And he says something very interesting in verse 6. Eu estou falando de atitudes. I'm talking about attitudes. Que é atitudes? Que são atitudes? What attitudes? Atitudes são coisas que eu posso fazer. And these are attitudes that I can have, that we can do. Ou coisas que eu tenho que fazer. There are things that I need to do. Porque às vezes nós queremos transferir esta responsabilidade. Because sometimes we want to give away that responsibility. Veja o que ele diz no versículo 6, na parte B. Look in verse 6, part B. No versículo 6, na parte B, na metade do versículo, Right in the middle of the verse. ele diz, por isso oferecereis sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. And it says,
At his tabernacle I will sacrifice with shouts of joy. I will sing and make music to the Lord. Às vezes nós pensamos que louvar ao Senhor é uma atitude do nosso humor. Nosso humor, nosso comportamento. And sometimes we think that worshiping the Lord is something of our own behavior. Ou, por exemplo, se eu estou de bom humor, And if I'm in a good mood, aí eu vou adorar o Senhor. I'm gonna adore and worship the Lord. Suponha que hoje é o dia do pagamento. Yeah, like today's payday. E você recebeu 50% de aumento. And maybe you received like 50% more in your salary. Quantos diz glória a Deus? How many say glory to God? 50% de aumento. 50% raise. E você não estava esperando. And you weren't even expecting it. E você recebeu hoje, você abriu a sua conta e viu. And so you weren't even expecting it, and you opened up you looked at your account, and there it was. E como é que você vem para a igreja? And how you come to the church? Todo triste. And you come to church totally sad. Não estou entendendo por que eu recebi mais. I'm not understanding how come I got more. Por que me pagaram 50% mais? Why did they give me 50% more? Mas que coisa ruim. What a crummy thing. Hoje eu não canto. And I'm not going to sing today. Hoje eu nem levanto do banco. Hoje eu nem fico em pé. And I'm not even going to stand up tonight. E se alguém me perguntar se está tudo bem, And if anybody asks me how I am, se está tudo bem, if everything's good, eu vou dizer não. I'm going to say nope. O que está acontecendo? What's happening? Ganhei 50% de aumento. I got a 50% raise. É assim? Is that the way it is? Não. No. Oh, glória, aleluia. É assim, oh, glória. Glory to God. Qual, já acabou o louvor? Worship's already over with? Why? 5 cânticos só? We're only having 5 songs? Vamos cantar mais. Let's sing some more. Oh, glória. Oh, glory. Hoje se o pastor pregar até sobre inferno, eu vou dar glória a Deus. And even if the pastor is preaching about hell, glory to God. É assim que às vezes nós pensamos que é o louvor. And sometimes we think that's what worship is. Mas a atitude dele é diferente. But the attitude of him is different. A atitude de quem confia no Senhor deve ser diferente. The person that trusts in the Lord needs to be Ele different. diz, eu oferecerei ao Senhor o que, irmãos? And I'm going to offer to the Lord what? O que ele diz no versículo 6? What does it say in verse 6? Está com a sua Bíblia aberta? Is your Bible open? Sacrifício. Diga comigo, sacrifício. Sacrifice. Say with me, sacrifice. Sacrifice. De quê? Of what? De louvor, Of worship. de júbilo. Of jubilation. Como é que é o sacrifício de louvor? What is that like, this sacrifice of jubilation Eu of estou worship? feliz com 50% de aumento. I'm happy with a 50% raise. Então cantar é um sacrifício? And so is that a sacrifice? Não. No. Sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor A sacrifice of worship é quando você, ainda que tudo não está bem, that is when everything isn't going well, e mesmo assim você está cantando. and even so, you're still singing, worshiping. É difícil dizer amém nesse tipo de declaração, né, irmãos? And sometimes it's hard to say amen to this kind of Mas alguém pode dizer amém para isso? But somebody can say amen to this? Amen. Perdi o trabalho. I lost my job. 3 semanas sem trabalhar. It's been 3 weeks since I've had work, Meu aluguel vai vencer semana que vem. and my rent is due next week. Não tenho dinheiro. I don't have any money. Tô com dor na coluna. I have pains in my back. Aí eu canto. Shout to the Lord all the earth, let us sing. And I sing. What do you sing? What was sing, né, brother? Shout to the Lord. É muito importante, It's irmãos, very important, brothers and sisters. a nossa atitude. Our attitudes. Porque a nossa atitude Because our attitudes libera a bênção de Deus. liberates or frees the blessings of God. Você sabia disso? Did you know that? Lembra daquela mulher que perdeu o seu filho? Do you remember that woman who lost her son? O filho morreu. The son died. Antes ela não tinha filho. And before she didn't have any child. E o son. profeta foi à sua casa And the prophet went to her house e disse assim, ele conversou com o seu servo. and he said, Ele conversou com o seu servo.
I've spoken to your servant. O profeta começou a conversar com seu servo. Okay, the prophet started to talk to his servant. Disse assim, o que nós vamos fazer para essa mulher? What are we going to do for this woman? Ela tem sido tão generosa, tão boa com a gente. She's been so generous, so good to us. Aí o servo do profeta respondeu. And so the servant of the prophet responded, Se ela não tem filho, Ela she doesn't have a child. vamos orar e pedir a Deus que dê um filho a ela. So let's pray and ask that the Lord will give her a child. E o profeta orou e chegou para ela e disse. And so they prayed, and the prophet came to her and told her. Disse, olha, o ano que vem, nessa mesma época, And he said, next year at this same time, você estará segurando um filho seu nos braços. and you're going to be holding a son in your arms. E ela disse, você não me prometa coisas que você não pode fazer. And then she said, well, don't be promising me things that you can't promise. Mas essa é a palavra de Deus, ele disse. And he said, no, this is the word of God. E no ano seguinte, ela estava com o seu próprio filho nos And the next braços. year she was there with a son in her arms. Mas depois passou o tempo, o filho morreu. And after a little while, the child died. E ela deixou o filho no quarto, And she left the child in his room, correu e foi falar com o profeta. and she ran to talk to the prophet. E chegou, e ela passava por uma pessoa e eles viam que ela estava mal. And they passed by a person, and the people saw that she was really bad off. E essa pessoa olhou para ela, viu que ela não estava bem. And this person looked at her and knew that she was doing bad. Está having a tudo hard bem? time. And they said, "Are you okay?" E ela disse, está tudo bem. Yeah, everything's just fine. Como é que você vai dizer que está tudo bem se seu filho está morto em casa? And how can you say everything's just fine when you have a son that's dead at home? E ela passa por outro e pergunta, está tudo bem? And she passed by another one, and they said, "Is everything okay?" E ele disse, sim, está tudo bem. And she said, "Yeah, everything's fine." Que confiança tinha aquela mulher? What a trust this woman had. O que ela estava pensando? What was she thinking? Será que ela sabia que o seu filho ia ressuscitar? Do you suppose that she was already thinking that her son was going to be resuscitated? Eu acredito que sim. I think so. Porque ninguém pode dizer que tudo está bem quando seu filho está morto em casa. Because nobody can be just fine when you have your son that's dead. Mas back quando in você home. crê e confia, você declara. But when you believe and Quando você confia, você declara. when you trust, you declare. Existe um salmo que diz, crie, por isso falei. And there's a psalm that says, "Believe because I say so." Porque eu creio, eu digo. And because I believe, I say. Eu não estou falando de declarações positivas. I'm not talking about positive thinking, positive thoughts, sayings. Mas eu estou dizendo que quando nós estamos mergulhados em um problema, I'm talking about when we're deep into a problem, nós temos que ter a confiança em Deus. we have to trust in God. O suficiente para crer que Ele vai nos tirar daquela situação. It's enough that we believe that He's going to take us out of that Você situation. crê? Do you believe? Você confia? Do you trust? Porque a confiança vem primeiro. Because trust comes first, E eu crer vem primeiro. and belief comes first, A fé, ela vai na frente. and faith comes after, in front. Sabe, por isso ele disse, eu oferecerei ao Senhor sacrifícios de louvor. And this is why He said, "I'm going to offer sacrifices of worship. Eu cantarei. I'll sing." Irmãos, se nós começarmos a louvar a Deus, Brothers, if we start to praise God, coisas extraordinárias começarão a acontecer, muito mais do que já estão acontecendo. extraordinary things are going to happen, even more extraordinary than we'd expect. Você crê nisso? Do you believe this? Eu creio nisso, irmãos. I believe this, brothers. Irmãos, quando eu já contei isso aqui, mas talvez nem todos saibam. I've already said this before, but maybe not everybody knows. Estávamos orando quando eu fiz a minha aplicação We were praying when I made my application para a nossa residência aqui nos Estados Unidos. for our permanent residency here in the United States. E eu me lembro bem da oração do Ricardo. Ele não está aqui hoje, né? And I remember this prayer that I had from Brother Ricardo. He's not here today. Ele disse assim, Senhor, que esse processo seja tão rápido And he said, "Lord, we want that this process will go right away, right fast, que até esse advogado fique assustado de ver. and so that even the lawyer is going to be surprised to see it."
Sabe o que aconteceu? And you know what happened? Quantos sabem o que aconteceu? How many of you know what happened? Foi um dos processos mais rápidos. It was one of the processes that fastest that ever happened. Processos de pastores religiosos que duram 2, 5, 7, 10 anos. There's other pastors who've gone 2, 4, 6, 8 years long for this O process. nosso demorou 7 meses. And ours went for only 7 months. É ou não é Deus que faz? Is this God or not God working? É Deus que faz, It's irmãos. God that's doing it. Pode vir um monte de gente dizer, não, mas foi isso ou foi aquilo. There'd be a lot of people that say, oh, no, that happened or this happened. Mas quando Deus faz, Ele faz. But when God does it, He really does it. Quais são as atitudes diante dos problemas? And what are your attitudes about your problems? O que o salmista fala aqui? O que Davi fala? And what does the psalmist say? What's David say? Quando ele diz, quando os meus adversários, And when he says, my enemies, quando eles vêm contra mim, when they come up against me, eu não tenho medo. I will not fear. Eu quero que você pense nessa expressão. No versículo 2 ele fala, I'd like you to think about this expression. It's in verse 2. eu quero que você pense em uma coisa. And I'd like you to think about something. A gente sempre pensa que a vida do vizinho é melhor do que a nossa. We always think that maybe our neighbor's life is better than ours. Eles pensam assim, puxa vida, como eu gostaria de ter a vida que o irmão Dan leva. Sometimes we think, boy, I'd like to have the life that Irmão Dan has, the brother Dan has. É, que vida abençoada, né, irmãos? What a blessed life. Como eu gostaria de ter a vida que o Darlan tem. Oh, I'd like to have the life that Alan has, Olha, Etienne, or the Etienne, né? César, or Cesar, Aaron. of Aaron. Mas nós julgamos pela aparência. But we are. Nós julgamos pela But we're aparência. judging just by appearances. Nós não sabemos o que Aaron passa lá na sua vida íntima. And we don't know what Aaron is going through in his private life. É ou não é verdade? Is it not true? Nós não sabemos o que o Darlan passa quando ele viaja para o México. And we don't know what Alan goes through when he goes through Mexico. Mas sabe, Davi tinha sérios problemas. But you know, David had serious problems. Ele era rei. He was a king. Ele não tinha problemas financeiros. He didn't have any financial problems, Mas ele tinha muitos inimigos. but he had a lot of enemies. Porque para conquistar o reino, Because in order to gain his kingdom, ele teve que lutar he had to fight. e matar muita gente. And he killed lots of people. E seus inimigos, And his enemies, eles tinham ódio de Davi. they hated him. They Eles, hated David. eles tinham o maior desejo de matar Davi. They had the greatest desire to kill David. Davi teve sérios problemas com seus próprios filhos, irmãos. And David had problems with his own children. Um dos seus filhos quis matá-lo And one of his own children wanted to kill him e tomar o reino. and to take over the kingdom. E esse filho, ele invadiu o palácio do seu pai. And this son, he Invadiu o palácio do seu pai. invaded the palace of his father. E Davi, para não morrer, teve que fugir. And for David not to die, he had to run. To Você já escape. pensou, você tem um filho e o seu filho se torna o seu inimigo? Can you imagine if you had a son and your son turns to be your enemy? É melhor ser pobre e ter os filhos como amigo? It's better to be poor than to have your children as enemies. Como amigo? Não, é melhor ser pobre e ter os filhos como amigo? É melhor ser pobre It's better to be poor e ter os filhos como seu amigo, and have your children as your friends, friends do que ser rico than to be rich e ter seus filhos como inimigo. and have your children as enemies. É ou não é verdade? Is that not true? E o filho dele, para envergonhá-lo mais ainda, And his son embarrassed and him even more. pegou todas as mulheres, as concubinas do seu pai, And he took all of the concubines of his father e teve relações sexuais com todas elas and he had sexual relations with all of them no terraço do palácio, on the terrace of the palace para que todos vissem. so that everybody could see. Que filho, hein, irmãos? What a son. Huh? Quando você pensa em Absalão, And when you think of Absalom, se eu tivesse lá, eu dá vontade de matar eu mesmo aquele camarada. he says, if I was there, I probably wanted to kill that guy. É duro. It's hard.
Você acha que Davi não tinha problemas? You think David didn't have problems? Ele cita algumas coisas. And he felt some things. Não, ele cita algumas coisas. He quotes something here. Algumas coisas aqui ele cita. He's quoting some things here. Ele diz, quando os malvados investiram contra mim And when my enemies come against me, para comerem as minhas carnes, para me devorarem. when they try to devour me, Depois ele cita outra coisa, ainda que um exército se acampe contra mim. and even when there's an army against me, Ele quando está orando, ele diz, no dia da adversidade. and when he's praying, he says, on the day of adversity, Todos nós temos o dia da adversidade. all of us have days of adversity. Paulo, quando está ensinando aos Efésios, capítulo 6, And Paul, when he's teaching the Ephesians in chapter 6, ele diz assim, he said, vigiai, orai. watch and pray. Ele diz assim, se fortaleça no Senhor Be strong in the Lord, para resistir no dia mau. and to be strong so that you can resist on bad days. Todos nós temos os nossos dias maus. We all have bad days. Quem aqui nunca teve um dia mau? Who hasn't had a bad day here? Todos nós tivemos dias maus. All of us have had bad days. Não importa a sua idade. Doesn't matter how old you are. Não é verdade? It's not true. Todos nós. All of us. Ele cita algo muito interessante. And he quotes something very interesting here. Levantaram falsas testemunhas contra mim. And they raised false testimonies, witnesses against me. É bom Is that good? quando alguém é uma falsa testemunha contra você? And when somebody raises a false testimony or lies about you, Alguém diz assim, Daniela falou mal de você. and somebody says, Daniela said something bad about you. E a Daniela, não, eu não falei. And Daniela says, no, I didn't say anything. Aí chega outra pessoa e diz assim, você falou sim. And then comes to somebody else and says, yeah, you did say that. Mas é mentira. But it's a lie. Ela não falou. She didn't say that. Imagina como é que fica o coração da Daniela. And imagine how her heart is feeling, that of Daniela. Muito mal. Very bad. Esses eram os dias maus de Davi. These were the bad days of David. Mas ele tinha uma confiança interessante. But he had a trust, a very interesting trust. A confiança dele estava que Deus estava ao seu lado. His trust was that God is by his side. Deus estava com ele. God was with him. Ele caminhava com He Deus. walked with God. Sabe quem escreveu o Salmo 23? And you know who wrote Psalm 23? Quem sabe? Who knows? Quem foi? Who was Davi. it? It was David. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, Even though I walk through the valley of the shadow of death, não temerei I will not fear nenhum mal. Mal algum. Não temerei nenhum mal. and I will not fear of any evil. Por quê? Ele diz. And why did he say? Por quê? Why did he say that? Porque tu Because estás comigo. you are with me. Você pode dizer isso agora? Can you say that? Diga, Senhor, tu estás comigo. Levante a sua mão e diga, Senhor, So tu raise estás your hand. comigo. Say, God is with me. God is with me. Declare pela fé. Declare by faith. Diga, Deus está comigo. Say, God is with me. Diga assim, Deus, eu confio que tu estás comigo. Olhe para cima e diga a God, I Ele. trust and I know that you are with me. Look Pela to God fé. and tell him that. By faith, Nós precisamos aprender, irmãos, we're learning, brothers, com Davi, with David, a falar coisas que têm que ser ditas. and to be able to say things that need to be said. Deus se agrada destas declarações. God is pleased by these Se declarations. tem uma coisa que Deus não gosta de reclamação, de murmuração. One of the things God doesn't like or is complaining. Às vezes nós abrimos a boca para dizer, ai, mas que vida dura. And sometimes we open our mouths to say, oh, what a hard life. Quantos aqui são pais? How many of you are parents, fathers, Aí, mothers, ou mãe, né? Aí você está em casa, and you're at home? a geladeira cheia,
the refrigerator's full, e seu filho diz assim, não tem nada para comer aqui. and your son or daughter says, "There's nothing to eat here." Como é que fica seu coração? And how does your heart feel then? Hã? Você sabia que às vezes a gente faz isso com Deus? And you know that sometimes we do that with God. Deus já nos livrou de tantas. And God has freed us of so many things. Deus está cuidando de nós. God is taking care of us. Deus está nos dando tantas And bênçãos. God is giving us so many blessings. E a gente resolve esquecer de tudo que Deus já fez. And we choose to forget everything that God has done E começa a reclamar. and start to complain. Ah, que vida miserável que eu tenho. And we think, oh, what a miserable life I O have. coração de Deus fica, irmãos, pior do que o nosso. And then God's heart feels worse than ours does. Quando os nossos filhos falam que não tem nada para comer e tem coisa na geladeira. When our kids say that there's nothing to eat in the refrigerator. Sabe, o salmista Davi confiava tanto em Deus, The psalmist David trusted so much in the Lord. que no versículo 10 ele disse, And in verse 10 he says, ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonassem, "And though my father and my mother forsake me, o Senhor faria o quê? the Lord will do what? Me acolheria, o Senhor Will receive me. o Senhor me ampararia, me receberia nos seus braços. He'll receive me he'll take me into his arms." Qual é o seu medo? What is your fears? Se você tem medo, Do you have a fear? joga esse medo fora. So get rid of that fear. A Bíblia diz que no amor não há medo. And the Bible says where there is love, there is not fear. Diz porque a Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Because it says the A Bíblia diz que o amor de Deus Bible says the love of God foi derramado em nossos was corações. poured into our hearts. E então, se a Bíblia diz onde existe amor não há medo, And so the Bible says where there is love, então there is not fear. diz porque o verdadeiro amor, diz a Bíblia, Because it says the true love joga fora, lança fora todo medo. gets rid of all fear. Qual é o seu medo? And what is your fear? Passar fome? To go hungry? Ficar sozinho? To be by yourself, alone? Ficar solteiro? To be Single. single? Thank you. Ah, eu sou muito feio, Jesus. Nunca No, vou I'm so conseguir. ugly, Lord. Nunca vou conseguir, Senhor. I'm never going to be able to find someone. Você vai conseguir. Yeah, you're going to. Deus tem o melhor para você. God has the best for you. E não é o melhor de acordo com o seu conceito, And it's not the best according to what you think, mas é melhor do que o que você pensa, but it's even better than you can possibly imagine. né? Quem é casado, olha para sua esposa. If you're a couple, look at your wife. E às vezes eu olho assim para minha esposa e falo, meu Deus. And I look at my wife and I say, "Oh Lord." Aí eu vejo assim as minhas ex-namoradas, né? And I think of all my other ex-wives. Não, No. não. What was it? Oh, sorry. Ex-girlfriends. Oh, ex-girlfriends. Sorry. Aí eu olho assim e falo, mas como Deus foi misericordioso comigo. I think, oh God, how God was merciful to me. Sorry, Pastor. As outras todas feias. All of them are ugly. E minha esposa linda. And I have a lovely wife. Eu falo a verdade, é ou não é? Is that not É true? não. É não. Ai de quem disser que não, viu? Careful those who say no. Não é verdade, irmão Walter? Is that not true, brother? Então What? pronto. Né? Como Deus foi misericordioso com Aaron, né, irmãos? And look how God has been merciful to Aaron. Eu tenho que entrar aqui todo domingo, todo dia cantando. And I have to come here every Sunday É? singing. Olha o Marcelo lá atrás. Olha assim, ó. Deus foi misericordioso com ele também, não foi, irmãos? Look at Marcelo back there. God Deus- has been merciful to Deus him. é bom. Com César, irmãos. And Olha God's só. been good to Cesar. Deus é tremendo. God is Deus é tremendous. tremendo, God is irmãos. tremendous. Deus é bom. God is good. Deus está conosco. God is with us. Se Deus é por nós, quem será contra And nós? if God is with us, who can be against us? Se o meu pai e minha mãe me abandonasse, o Senhor And if my mother and my father forsake me, me receberia. the Lord will receive me. Quais são os resultados de confiar no Senhor, And irmãos? what are the results of trusting in God? Versículo Look in 3. verse 3. Meu coração não temerá,
My heart will not fear. Então, o medo vai embora. And the fear will leave. Versículo 3, conservarei a minha confiança. And in verse 3, Conservarei minha confiança, guardarei, continuarei confiando, né? my heart will not fear. And even then, I will be confident. Estarei confiante, né? I will be confident. Veja, eu quero que você preste atenção no versículo 8. And I'd like you to pay attention to verse 8. No versículo 8 tem uma coisa que eu quero que você guarde no seu coração também nessa noite. So verse 8 has something I'd like you to take into your heart this night. Na minha versão diz assim, quando tu disseste, And my version says, quando você disse, quando Deus disse, na minha versão diz, quando Deus mandou, quando Deus falou, and in my version it says, when God says it will be, ele disse assim, buscai o meu rosto. it says, seek his face. O que foi que ele fez? What was it he did? Você está aberto aí? Okay, are you open to it? Ele disse, o teu rosto eu buscarei. It says, I will seek your face. Sabe o que isso quer dizer? What does that mean? Obediência. It means obedience. Você quer ter Deus ao seu lado? Você quer ter Deus ao seu lado? Do you want to have God by your side? Obedeça a Deus. Obey God. Quando Deus diz, busque a minha face, And when it says, seek my face, busque a minha presença, seek my presence, ore, pray, cante, sing, leia read a minha palavra. my words, Obedeça, and obey. porque você vai encontrar Because you're going to find a face de the Deus, face of God, a presença de the Deus. presence of God. A Bíblia diz que o segredo de Deus The Bible says the secret of God são para aqueles que o buscam. are for those who seek him. Você não buscar, And if you don't seek him, você não vai encontrar. you're not going to find him. Os resultados é que Deus vai estar do teu lado. And the result is God will be by your side. O desejo do coração de Davi era morar na casa de Deus. And the desire of David was to live in the house of God. Em outras palavras, o desejo dele é estar 24 horas na presença de Deus. And in other words, he wants to be in God's presence 24 hours a day. Por que ele tinha esse desejo? Why did he have that desire? Ele diz assim, olha só o versículo que ele diz isso, leia comigo. And look at the verse that it says this. Read it with Versículo me. 4. Look in verse 4. Uma coisa eu pedi ao Senhor, One thing I ask of the Lord, mas não fica só nos pedidos, irmãos. O que ele faz? and not just the requests. Eu What does he do? buscarei. It says, I will seek. Uma coisa eu peço a Deus, mas eu também vou procurar. Sorry. Eu peço a Deus algo, And so I'm going to ask God for something, mas eu também vou procurar. but I myself am going to look for it. Isso que ele está dizendo aqui. And that's what it's saying here. Diz, eu peço que eu possa morar na casa do Senhor. And it says that I want to dwell in the house of the Lord. Às vezes nós ficamos orando e dizemos assim, Senhor, coloca no meu coração And sometimes we say, oh Lord, put it into my heart. um desejo ardente de te servir. And the desire of David to serve. Um No. desejo ardente, forte de te servir. And a strong desire to serve. Mas eu não procuro servir. But I'm not looking. E a primeira oportunidade que eu tenho de servir, And the first time I have an opportunity to serve, sinto muito, eu não posso. I'm sorry, I can't. Eu tenho outro compromisso. I have other things going on. A gente pede a Deus, And so I ask God, mas depois eu nego. but then I deny it. Então ele diz, I refuse. eu peço a Deus que eu possa morar na sua casa. And so I ask that I can live in God's house. E eu procuro isso. And I go after that. Mas por que ele procura isso? But why does he go after that? No versículo 5 ele responde. And in verse 5 he responds. Ainda no versículo 4. Even in verse 4. Primeira coisa, para contemplar a formosura de Deus. And the first thing is to gaze upon the beauty of the Lord. Olha só, para ficar olhando. Assim, ó. And just to keep looking. Gazing. Exactly.
a beleza de Deus. upon the beauty of the Lord. Você já viu a beleza de Deus? Have you ever seen the beauty of the Lord? Aí no versículo 6, And then in no verse versículo 6, 5, perdão, and in verse 5, diz, porque no dia da adversidade ele fará o quê? Ele me esconderá no seu pavilhão. for in the day of trouble he will keep me safe in his dwelling. Olha só, Look at this. às vezes nós só queremos usar Deus no celular. And sometimes we just want to use God like a cell phone. Tô lá, eu procuro outros lugares que não é a casa de Deus. I'm sorry. Eu procuro outros lugares And so I'm looking for other things, e nunca a presença de Deus. not for the presence of the Lord. Mas aí quando eu me meto em problemas, And so when I have problems, Senhor, tem misericórdia, Senhor, vem aqui agora. and God help me right now, Vem aqui agora. come right now. Eu preciso de ti agora. I need you right now. Mas aí tá sem sinal. And then we see it doesn't have a signal. E acabou a bateria. The battery's gone. Deus não tô conseguindo conexão. And I'm not able to connect to God. Por quê? Why? Tô tão distante. I'm so distant. Esqueci o carregador. I forgot my charger. O carregador é oração, And the charger is prayer, relacionamento. relationship. No final, para terminar, o último versículo, 14, And as we finish, in verse 14, ele dá um conselho. he gives advice. Qual que é o conselho que ele dá? And what is the advice that he gives you? O que ele diz, irmãos? Irmãos, atenção. Qual é o conselho? And what is the advice he gives you? Pay attention. Espera no Senhor, Wait for the Lord é um. Tenha o quê? Bom ânimo. and be strong. Se essa parte fosse de Deus, dar ânimo para a gente, ele não estava dizendo para nós termos bom ânimo. I'm sorry. Se isso fosse a parte de Deus, And if this was part of God, ele não falava para nós termos bom ânimo. he wouldn't tell us that for us to take heart. Então fala a pessoa que está perto de você, anima-te, irmão. And so look to your brother and he say, take heart, brother. Levanta-te. Levanta-se, get up, Get up. rise up, Stay on your feet. rise up, stay on your feet. Ok? Be confident. And so forth. Continue buscando a presença de Deus. Continue seeking the Lord. Vamos ficar em pé? Please stand Antes que todos durmam. before everybody goes to sleep. Meu desejo é que você entenda dois aspectos importantes, And my desire is that you understand two aspects que é muito, muito that are importante. very important. Confiar em Deus Trust in the Lord não é uma responsabilidade de Deus, is not one of God's responsibilities. é minha responsabilidade. It's my responsibility. Minhas atitudes My attitudes vão trazer a bênção de Deus sobre a minha vida. will bring blessings into my life. Não transfira para Deus And don't give to God ou para outra pessoa or some other person aquilo que é sua that responsabilidade. is your responsibility. Feche seus olhos. Please close your eyes. Pai, eu te louvo Lord, we praise you pela tua palavra. for your word. Traz, Senhor, conforto nessa noite. And bring us comfort, O Lord, this night. Deus, traz proteção ao teu povo. And bring protection to your people. Que quando pensemos em alguém que protege, And when we think about someone who protects us, tu sejas esta pessoa. that you are that person. Esteja ao nosso lado. Be by our side. Vem, Senhor. Come, Lord. Encontre lugar na minha vida. Find a place in my heart. Tome todo My o life. controle da minha vida. Take control of my life. Me ajuda, Senhor. And help me, Lord. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Olá para você que ficou até agora assistindo o nosso culto. Para mim, para nós, para a nova geração, foi um prazer. Nós nos sentimos muito honrados com a tua presença. Não importa onde você esteja, não importa que país você esteja, o que mais importa é que você tenha escutado e tenha entendido a palavra de Deus e que você possa aplicar a palavra de Deus para a sua vida. Um grande prazer realmente.
Nós queremos abençoar tua vida, mas também queremos ser abençoados por você. Lembre-se de pedir a Deus, de orar a Deus pela nossa igreja, para que esse ministério cresça. Ore por nós para que as pessoas que ainda não têm uma igreja perto, ou não têm de alguma maneira, por algum outro motivo, a mesma oportunidade que nós temos de vir a uma igreja, eles possam ter também. É muito importante, eu quero que você entenda, a sua presença na igreja, é a sua comunhão com o corpo de Cristo. Mas nós estamos providenciando isso, essa transmissão, para que você possa ter a oportunidade de ouvir a palavra, de ser edificado, de ser abençoado. Muito obrigado e que Deus abençoe a tua vida. Em direção